Olá, paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso gabinete. Algum tempo que a gente não esteve aqui, por causa das nossas ocupações, final de ano, depois veio a pandemia, estamos nela ainda, mas é um prazer retornar aqui para o nosso devocional, nosso bate-papo, e quero agradecer a você que está sempre conosco. Continue compartilhando, continue se inscrevendo, mas eu quero deixar nessa ocasião para você o versículo 57 e 58 da carta de Paulo aos Coríntios. Você bem conhece, mas é uma mensagem sempre atual para nossas vidas, quando Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui temos essa palavra. O capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo nos fala sobre a ressurreição, o corpo, porque na verdade havia uma desesperança, um desestímulo, né, na fé cristã, pelo fato de que achava-se que depois da morte tudo acabou. A morte encerrava-se todas as coisas. Então, se a morte encerra todas as coisas, para que a gente renegar, renunciar, né, os desejos, as inclinações, as vontades para servir ao Senhor? Então, de que adianta se o corpo, quando se desfaz tudo? Não, a Bíblia e o apóstolo Paulo nos fala que não, que a morte é simplesmente um veículo para nos levar para a vida espiritual. A vida material cessa, o corpo, este soma, né, que somos nós, ele desaparece, mas o nosso espírito vai para Deus e vamos prestar contas. A Bíblia diz aos Hebreus que o homem está destinado a morrer uma só vez, logo após o juízo. Então, existe uma vida após a morte, e esta vida é que nós vamos prestar contas a Deus, nós vamos viver conforme aquilo que vivemos nesta vida, na vida material. O que fazemos na vida material é o que vamos ter na vida espiritual, na vida eterna. E Paulo nos diz aqui que o aguilhão da morte, né, ele vai ser vencido, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E aí Paulo dá o brado de vitória quando ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, principalmente nessa época que estamos vivendo, as pessoas vivem no estigma da morte, com medo da morte, preocupados, né, de pegar uma enfermidade, uma doença, o coronavírus, enfim, todo esse ambiente de medo que estamos vivendo. Hoje mesmo estive conversando com um amigo, pastor, e ele estava doente, graças a Deus já está melhorando, e ele disse que durante a noite ele não queria dormir, porque ele tinha medo de dormir e não acordar para a vida eterna. E ele não queria isso, então tinha medo da morte. Mas graças a Deus ele está melhorando, e em breve vai estar conosco nos nossos trabalhos. Então, queridos, Paulo diz isso: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: se nós somos vitoriosos por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que continuar a vida. E ele diz, portanto, meus amados irmãos, ele diz 3 coisas que nós devemos manter na nossa vida: sede firmes, constantes e abundantes. Firmes, constantes e abundantes. A firmeza é uma qualidade de quem tem convicção, é uma qualidade de quem tem certeza. Ele pode até se curvar, mas é firme. Ele tem estabilidade. E é isso que nós temos que analisar na nossa vida. Nós podemos até se curvar em alguns momentos, como humildade, como uma forma de reconhecer que erramos,
e que devemos nos curvar diante dos nossos erros e acertar, mas a firmeza é aquela possibilidade de a gente, mesmo se curvando, a gente permanecer na convicção daquilo que fazemos, do que cremos em relação ao nosso Senhor Jesus. Então, sede firmes. Não é pandemia, não é problema, não é dificuldade que vai nos fazer cair, não é dificuldade que vai nos derrotar. Nós somos firmes no Senhor. E ele diz constante, né? A constância é uma característica de quem está na estabilidade, está estável. Então a constância é isso. Há pessoas que são variáveis, coisas variáveis não são boas. Situações variáveis não são boas. Boa quando existe uma estabilidade. A estabilidade, a constância, ela nos dá uma tranquilidade. E esta constância é aquilo que temos que ter com o Senhor. A nossa firmeza, os nossos trabalhos constantes. Há muita gente que vive inconstante. Você não sabe qual é o estado que ele está. Porque uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Mas o constante não. O constante você tem certeza que ele vai estar ali firme. E, por último, ele diz sempre abundantes. O que é abundância? Neste caso, é a condição de sermos úteis em todas as situações. Então, primeiro, nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes e nós temos que ser abundantes. Em que eu posso ajudar? Em que eu posso servir? Então, o serviço para o cristão não é somente no púlpito, não, ele serve no meio da igreja, ele serve fora da igreja, ele serve quando não está no ambiente da igreja, em todos os momentos ele está servindo, a abundância na vida dele é uma característica de que é o seguinte, não, eu sou isso e não faço mais nada, não, aquilo que me for permitido fazer e que eu puder fazer, eu estarei fazendo. E ele diz que tudo isso nós vamos receber uma recompensa que vem do Senhor. Não é do homem, não é das pessoas, que muitas vezes são falhas. Nós, seres humanos, normalmente somos levados ao esquecimento, né? À ingratidão, mas a nossa constância, a nossa firmeza e a nossa abundância, ela está no Senhor. Por isso que somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, queridos, vamos permanecer firmes. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um vitorioso, não na sua força física, não na sua força psicológica ou mental. Você é vitorioso em Cristo Jesus. E por causa disso é que você tem que ser firme, abundante e constante, para que o Senhor te agrade de você. Você é servo do Senhor, então vamos continuar confiantes e trabalhando, porque há muitas pessoas que precisam de você, de mim, de todos nós, para continuar felizes e servindo ao Senhor e reconhecendo que no Senhor é que temos a nossa vitória. Deus abençoe a todos vocês, continue aí conosco, vai se inscrevendo, participe dos nossos cultos online que estamos fazendo, tem sido uma bênção. Terças-feiras, culto de ensinamento, quinta-feira, cultos, né? E domingo pela manhã, às 9h30 e à noite, 19h30, estamos cultuando ao Senhor. Pelo YouTube da nossa igreja, Assembleia de Deus de Vila São José, você conecta e você vai participar conosco, tá bom? Dê aí o seu like e o seu comentário, que é muito importante para nós, para que a gente possa continuar abençoando a tua vida e sabendo em que mais podemos servir a você. Deus te abençoe e que a graça do Senhor permaneça sobre você. Deus abençoe. Muito obrigado.